Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Antifrágil e esse é o quadro Renda Variável. Aqui eu vou te mostrar que renda variável não é um bicho de sete cabeças. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te apresentar alguns dos principais riscos e como você pode gerenciar eles na hora de investir. Eu vou interromper bem rapidinho o seu vídeo para te passar um recado super importante. Eu compilei todo o meu conhecimento de mercado financeiro em uma metodologia replicável a qualquer pessoa, independente da formação acadêmica ou nível de conhecimento sobre o assunto. E eu vou fazer uma live no dia 8 de setembro para te apresentar e te explicar como ele funciona. Se você ficou interessado, acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para fazer parte de uma lista VIP no WhatsApp, onde eu vou trazer algumas novidades sobre o evento e quem tiver nessa lista vai ter direito a um bônus surpresa e exclusivo que eu vou divulgar somente no dia do evento. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu vou dividir esse vídeo em duas etapas. A primeira eu vou te apresentar os riscos e na segunda eu vou trazer um pouco de prática utilizando um simulador de investimento. Começando pelo risco intraativo. É aquele risco específico de um investimento. Então, se você investir, por exemplo, naquela ação, naquela empresa específica, ela vai ter uma determinada volatilidade, vai ter um determinado retorno, né? Vai ter um determinado comportamento. E uma forma de você minimizar esse risco intraativo é você ter mais de um investimento. Tá? Então, de uma forma inteligente, você pode passar a ter, por exemplo, 10, 15 opções de investimento dentro do seu portfólio. Então, quando você diversifica e tem mais opções dentro da sua carteira, você sabe que se tiver uma queda especificamente de um ativo em específico, vai representar bem menos do que se você tivesse um único. Né? Vamos supor que você tem 10 ativos, cada um representa 10% do seu patrimônio total. E um desses ativos tem uma queda de 15%. Você sabe que, ao invés de cair 15% de todo o seu investimento, porque você não vai ter um ativo só, você vai ter 15% de queda em cima de 10% só do seu patrimônio. Isso faz com que você amenize as quedas e, consequentemente, potencialize aí o seu retorno. A gente tem também o risco sistêmico, que é uma coisa mais genérica, mais geral, que afeta vários setores, várias classes de ativo, que você não controla, que vem de uma forma meio inesperada e que muitas das vezes a queda chega a ser bem expressiva, bem relevante para os seus investimentos. Então, como que você pode se prevenir? Como que você pode amenizar quedas decorrentes de riscos sistêmicos, que pega todo mundo, pega todos os investimentos praticamente? Você não vai conseguir diversificar de uma forma direcionada para esse risco. Mas você pode somar todas as dicas, tudo que eu vou te falar hoje, mais o fato de você fazer o rebalanceamento e ter um bom portfólio, uma boa estratégia de investimento, com certeza você vai ser bem menos impactado do que a maioria dos outros investidores. O risco não sistêmico, que é aquele que pega num determinado setor, numa determinada empresa. Então, vamos supor que aconteceu algo que afetou só os bancos, ou que afetou só o varejo, ou que afetou só companhias aéreas. Tá? Então, isso é um tipo de risco sistêmico. Tá? Ou então que teve uma fraude numa empresa específica. Então, foi especificamente naquela empresa. E como que você pode amenizar esse risco? O ideal é que você diversifique entre setores que tenham características diferentes, comportamentos diferentes, que quando seu portfólio for afetado por um risco não sistêmico, você sabe que vai ser só uma parcela dos seus investimentos, porque você diversificou de uma forma muito inteligente e estratégica. A gente tem também o risco país, que é quando você investe pensando em uma determinada região, e o ideal é você diversificar. Por quê? Se você investir tudo num único país, pode ser que ele tenha uma certa instabilidade política, como é aqui no Brasil, várias crises econômicas, corrupção, moeda que várias vezes acaba se desvalorizando. Então, se você, em alguns momentos, tivesse uma parte do seu investimento nos Estados Unidos ou em algum outro país que você considera mais forte, que tenha boas opções de investimento, que a moeda seja forte também, você não precisa passar por um estresse
né, em todos os seus investimentos, né? Você fica um pouco menos preocupado porque você entende que aquele risco é mais regional, né, que não necessariamente outros países estão passando pela mesma coisa que você. O fato de você diversificar entre países faz com que você, né, mitigue um pouco esse risco e também se exponha à variação cambial. Então, se você escolher um país que tem uma moeda forte, muitas vezes você acaba fazendo uma certa correlação negativa entre os ativos. Trazendo um exemplo prático para você entender. Às vezes você investe em ações dos Estados Unidos e você tem exposição cambial do dólar, e aí pode ser que as ações dos Estados Unidos estejam caindo, mas o dólar pode estar subindo e isso vai amenizar a queda. Tá? Então, essa proteção cambial, esse hedge que você está fazendo na carteira, ele pode ser muito benéfico aí para você. A gente tem também riscos que afetam uma classe de ativo específica. Então, o ideal é você investir em classes diferentes. O que seria a classe, Willer? É você investir em bolsa brasileira, em fundos imobiliários, em um fundo de investimento atrelado ao câmbio, outro ao ouro, investir em renda fixa pós-fixada, em algum outro ativo pré-fixado. Então, se você colocar em classes diferentes, faz com que você aumente a chance de ter ganhos em vários momentos do ciclo do mercado. Então, às vezes, renda fixa está lá embaixo, mas a bolsa de valores está se valorizando. Às vezes, né, a bolsa de valores está caindo, mas o seu fundo atrelado a dólar está subindo. Às vezes, várias coisas estão caindo, mas o ouro está subindo. Então, é legal você diversificar entre classes, tá? Tem também o risco da ruína, que é a chance de você perder todo o seu dinheiro ou uma grande parte dele a tal ponto que você não consiga voltar ao estágio que você estava anteriormente, voltar a ter lucro, e você acaba ficando desanimado e acaba saindo do mercado financeiro. E como que você pode amenizar esse risco? Você tem que distribuir percentuais no seu portfólio de uma forma inteligente. Então, os ativos, os investimentos que tiverem maior volatilidade, maior risco, mesmo que você acredite que ele tem um grande potencial de retorno, ele deve ter uma parcela pequena na sua carteira, tá? Por quê? Porque se caso der errado e ele tenha uma queda aí de 100%, 90%, 50%, você colocou 5%, 3%, 1%, né, da sua carteira, e aí o impacto dessa queda mais acentuada, né, não vai impactar o seu patrimônio como um todo, igual aconteceria se você colocasse tudo naquele ativo. Tá? Isso acontece muito, principalmente quando um ativo começa a ficar muito na moda, começa a virar promessa de enriquecimento rápido e fácil. Tá? As pessoas vão com tudo, colocam uma grande parte do dinheiro e acaba se decepcionando e caindo em algumas armadilhas. Eu vou trazer também 2 riscos que não são muito falados, né, no YouTube, não são tão técnicos, mas que eu achei relevante trazer para você. Que eu chamei de risco de investir o que sobra e quando convém. Esse risco está presente na vida de vários investidores, tá, que não conseguem manter uma disciplina, que investe só quando sobra, às vezes não sobra e acaba não investindo, às vezes investe R$10, R$50, R$500, né, não tem aquele comprometimento de pegar um percentual da sua receita e investir todos os meses no dia tal. E para você evitar esse risco, basta você fazer uma selfie financeira, entender quanto você ganha, quanto você consegue fazer sobrar, né, para você poder investir e definir um percentual, né, que vai ser como se fosse um pagamento de uma conta. Então você vai definir, por exemplo, 10% que você vai investir todos os meses da sua receita, todo dia 10. E dessa forma você vai conseguir se tornar um investidor de longo prazo. Tem um outro risco também que eu trouxe, que é risco de ficar fazendo retiradas, né? Então isso atrapalha muitos investidores, que é causado pelo fato de não montar a reserva de emergência. Tem gente às vezes que acha chato, que deixa de lado e monta uma carteira de investimento para comprar uma casa, um carro, para aposentadoria. E sempre que acontece algum imprevisto, ele vai lá e tira dinheiro. Aí ele vai e tenta repor. Aí passa mais um tempo, ele tira dinheiro de novo. E aí depois tenta repor. E aí ele começa a perceber que o negócio não vai para frente, que ele não vai conseguir atingir aquela meta, e ele acaba parando de investir. Mas isso acontece só porque ele tentou fugir da reserva de emergência, mas ele inconscientemente acabou transformando todas as outras carteiras dele, que ele vier a ter, em reserva de emergência.
E agora a gente vai para a segunda parte do vídeo, que é a parte mais prática, e eu vou começar mostrando a minha carteira de investimento para a gente tentar entender como que eu tentei amenizar esses riscos que eu apresentei para você. Então essa aqui é a minha carteira. Eu coloquei uma parte em renda fixa pós-fixada, ações brasileiras, ações dos Estados Unidos, cripto e fundo atrelado a ouro. Então, quais são alguns riscos que eu estou conseguindo mitigar aqui? Eu já diversifiquei entre classes, né? Então eu tenho um pouco em bolsa, um pouco em renda fixa pós-fixada, em cripto, em ouro. Dentro da bolsa de valores, né, eu consegui pegar diferentes segmentos, diferentes setores, né? Tenho mais de um ativo, tanto, né, entre classes eu já tenho mais do que um ativo, mas eu tenho também alguns dentro da própria fatia aqui de Bolsa BR, eu tenho 27%. Outra diversificação que eu fiz para tentar amenizar o risco da minha carteira, eu investi em um outro país, né? Tentei pegar um país que eu considero forte, que tem uma moeda forte, né, que tem bons negócios. Então essa é a minha parcela que eu decidi colocar em outro país e eu tenho a exposição cambial. Então toda vez, né, que o dólar sobe, eu acabo tendo uma certa valorização aqui também, além do potencial das empresas que estão aqui dentro. Eu estou amenizando o risco da ruína também, porque o ativo mais arriscado que eu tenho é essa parte aqui de cripto, que eu deleguei até 3% de teto aqui para mim. Tá? Então eu já sei que se cripto não der certo, né, tiver uma queda muito grande, eu sei que vai impactar apenas 3% da minha carteira. Então esse aqui é um dos exemplos, tá? Provavelmente tem mais coisa aqui dentro que dava para a gente ficar discutindo, mas eu vou para outra parte para a gente poder finalizar o vídeo, que é o comparador de ativos aqui do site Mais Retorno, que eu vou deixar na descrição do vídeo, onde você consegue analisar um pouco do comportamento daquele ativo, aquele risco intraativo, qual que é o retorno que ele te proporciona ao você aceitar aquela volatilidade que ele vai trazer. Então vamos começar aqui, por exemplo, com o Ibovespa, né, a nossa bolsa brasileira. Olha só o que aconteceu na pandemia. É um gráfico com um pouco mais de volatilidade. Ele tem um retorno aqui nessa janela de tempo de -4. Vamos ver outros ativos dentro da própria bolsa para você ver como é que o risco é mesmo dentro da classe, né? A gente falando da mesma classe às vezes muda. Ó, Copel já tem um comportamento um pouco mais diferente. Quer ver? Eu vou pegar essa aqui de viagens, a CVC. Olha só como é que teve algumas quedas bem significativas, né? Aqui no ápice do Covid, a bolsa caiu 43%, ela caiu 85%. Né? Aqui também está tendo mais queda nos últimos meses. E se a gente colocasse, por exemplo, as ações dos Estados Unidos, né, pode ver que o fato de ter exposição cambial, né, das ações ter caído lá no Covid, mais o dólar ter subido, a gente acaba amenizando a queda, por exemplo, aqui em março de 2020 e, consequentemente, né, a gente tem lá no finalzinho um retorno melhor. Né? Ele tem aqui uma rentabilidade de 71% contra -4%. Tem também a questão do dólar. Tá? Então, se você fosse pegar, por exemplo, a Bolsa Brasileira com dólar, tem um comportamento espelhado, né? Que quando vocês estudarem aí sobre correlação entre ativos, vocês vão entender e vão poder até fazer uma proteção na carteira. Tá? Isso aqui ajuda na parte psicológica, né? De você ver um ativo subindo quando as suas ações estão caindo. Te ajuda a fazer rebalanceamento da carteira, aproveitar, né, o ciclo do mercado. Então, isso tudo aqui faz com que você amenize o risco da sua carteira. Você consegue diminuir também a volatilidade, né, do seu portfólio, aumentando a exposição em renda fixa pós-fixada. Olha só como é que é o gráfico. Praticamente uma linha reta, né, não tem quase risco nenhum. Né? Consequentemente, a rentabilidade ela não é tão expressiva quanto algumas outras empresas, talvez, né? Mas, né, ela te proporciona uma tranquilidade maior, um risco menor para o seu portfólio. E quando você junta várias coisas dessas com volatilidades diferentes, riscos diferentes, como que performa uma carteira? Para isso, ainda dentro do site Mais Retorno, eu cliquei aqui nesse gráfico do lado esquerdo em simulador de rendimentos e eu adicionei todos os meus ativos para te mostrar, né, que no final das contas, se você diversificar de uma forma inteligente, antifrágil e estratégica, você acaba amenizando as perdas, né, as quedas
e isso faz com que você potencialize o seu retorno ao longo dos anos. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, só para a gente relembrar, ó, como é que é o gráfico do Ibovespa, né? Ó, como é que é o gráfico do CDI. Posso colocar também a minha carteira, que é essa verdinha. Tá? Então, se eu clicar, por exemplo, deixar o mouse em cima só da linha verde, olha só como é que está bem mais tranquilo do que Ibovespa. Olha só como é que a volatilidade da Bolsa de Valores ela é bem acima da minha carteira, né? Porém, ao mesmo tempo, eu tenho mais risco do que o CDI. Aquela linha azul que está lá embaixo, ela é bem mais tranquila. Porém, eu tentei fazer uma combinação no meu portfólio que eu pegasse ativos mais arriscados, porém que me dessem uma rentabilidade superior que a renda fixa e que a inflação, porém que eu conseguisse fazer uma diversificação antifrágil, inteligente, que eu conseguisse ter bons retornos, mas que a minha volatilidade não ficasse tão alta para eu manter, né, uma certa tranquilidade, que eu pudesse investir todos os meses e que eu não me desesperasse, tá? Então você pode ver que mesmo que alguns investimentos tenham uma volatilidade maior, um comportamento diferente, cada item desses aqui que eu invisto, né, eles têm um comportamento diferente, um risco, um retorno, porém quando você junta eles, eles acabam, né, performando dessa forma aqui, né, igual mostra a linha verde. E voltando a mostrar aqui, por exemplo, o Ibovespa, você percebe que, deixa eu tirar o CDI, olha só como o risco está bem menor, né? Olha só algumas quedas, né, que a gente tem na linha marrom, que aqui na linha verde está bem mais tranquila, né? Mesmo que tenha aqui ó, uma barriga aqui na linha verde, você vê que também é bem mais suave. A queda aqui no Covid conseguimos amenizar também, tá? Então tudo isso faz com que você potencialize aí o seu retorno. E mais para baixo você tem algumas outras informações bem legais. Então consistência, né? Então você vai perceber que essa carteira, né, naquele período ali de cima, ela teve 63 meses positivos e 19 negativos. O maior retorno foi de 6,55 e o menor retorno menos 5, porém é uma variação bem mais tranquila do que essa aqui, por exemplo, a DVVB11, que você tem uma rentabilidade maior, porém a queda também é maior, né? Aqui também a 44, 21, então é sempre proporcional. Às vezes você fica desejando que a sua carteira, né, tem uma rentabilidade aí de 30%, 40%, 20%, mas pode ter certeza que é sempre proporcional e equivalente. Quando vier uma queda, né, você também vai cair 15%, 20%, 30%. Então essa é uma volatilidade que eu aceito por eu ser um investidor de longo prazo. Tá? Eu sei que eu posso aproveitar as quedas do mercado para eu fazer o meu rebalanceamento, comprar ações mais baratas e potencializar o meu retorno. E eu vou colocar aqui para vocês também o índice Sharpe, né, que é um índice que mostra a relação entre risco e retorno, ou seja, o tanto que esse investimento está te trazendo de retorno está valendo a pena pelo risco que você está correndo? Né? É mais ou menos essa relação que o índice Sharpe traz. E se ele for positivo, significa que você está tendo um retorno compensatório, que está valendo a pena correr aquele risco para ter o retorno que ele está te entregando. Então você vê que na janela de longo prazo que eu trouxe lá no gráfico, a minha carteira tem um índice Sharpe positivo de 1,25. Aqui no lado direito tem uma outra tabela bem interessante que mostra a volatilidade da minha carteira e dos ativos que estão dentro dela. Então você vê que a volatilidade de 12 meses e naquela janela de tempo que está no gráfico lá de cima está ficando em 6,77% e 8,14%. Tem alguns outros ativos que têm uma volatilidade bem maior, né, que é a minha carteira, como a IVVB11, o ouro, a Unipar aqui ó, com 44%, a outro investimento bem volátil, a Sanepar aqui também 79%. Né, tem alguns ativos bem voláteis, porém conhecendo o risco de cada ativo que eu coloquei na minha carteira, eu pude colocar percentuais estratégicos em cada um deles. Por isso que, no geral, a minha carteira tem um risco bem baixo e um retorno bem legal. Por quê? Para ativos com pouca volatilidade, como por exemplo a renda fixa pós-fixada, eu coloquei um percentual bem alto na minha carteira. Para cripto, por exemplo, eu coloquei 3%. Para fundo de ouro, eu coloquei 10%. E a partir do momento que você conhece o risco de cada ativo que você está colocando dentro do seu portfólio, como ele se comporta, né, qual que é a sua expectativa
em cima de cada coisa que você escolheu, você consegue definir percentuais de uma forma mais estratégica, né? Então eu, por exemplo, percebi que CDI, né, a renda fixa pós-fixada, tinha um baixo risco, né, ao mesmo tempo trazia um retorno um pouco menor, porém ele ia trazer a minha carteira como um todo, ele ia puxar o risco da minha carteira lá para baixo, e aí eu aumentei o percentual que eu teria, né, em renda fixa pós-fixada. Ativos mais arriscados, ações mais arriscadas, eu coloquei um percentual mais baixo. Então eu aproveito algumas altas que essas ações, que esses ativos me proporcionam, porém quando tem uma queda eu sei que vai ser na mesma proporção, né? Eles vão representar lá 2% da minha carteira, 3%. Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu sei que eu trouxe muita coisa, né? Foi uma mistura aí de teoria, conceitos, prática, né? Mas você pode rever quantas vezes quiser. Tá gravado aí no meu canal. E se vocês quiserem, podem colocar comentários aqui embaixo informando se a carteira de vocês atualmente tem uma volatilidade muito alta, se vocês estão considerando todos os riscos, se tinha algum desses que eu apresentei para você, né, que você não estava levando em conta, ou porque você não conhecia, ou porque você acabou ignorando. E se esse vídeo agregou algum conhecimento para você, eu peço que você clique em curtir, se inscreva também no canal para não perder nenhum vídeo e me siga no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimento. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo.